Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, desde os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça cava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. A seguir, fará uso da palavra o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em nome de quem eu saúdo todos os demais membros, ministros aqui do componente, senhor Ministro Paulo Guedes também, meu líder direto. Esse é um momento muito importante em que lançamos a Estratégia Nacional de Qualificação. Uma estratégia que foi desenhada ao longo de vários meses, não só dentro do governo, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, mas também a partir de várias discussões com o Congresso Nacional. E também aproveito para saudar os líderes do nosso parlamento que estão aqui, em particular nosso líder na Câmara, Major Vitor Hugo, e nosso líder no Congresso, o senador Eduardo Gomes. O decreto a ser assinado institui parâmetros novos, bem como inicia um processo de parcerias com atores privados que estarão juntos nessa caminhada. O que hoje está sendo anunciado deriva de, além desses diálogos, vários seminários e um amplo debate técnico com a OCDE,
com o Banco Mundial e diversos outros parceiros que contribuíram sobremaneira para a modelagem das políticas que começamos a implementar. Essas políticas serão padrões para, inclusive, vários países do mundo. Nós estamos implementando ferramentas como vouchers, como contratos de impacto social, com o objetivo de garantir o impacto final naquele que é o cidadão brasileiro, o cidadão que hoje está desempregado, ou o cidadão que está em setores cujas qualificações começam a ficar em risco com as mudanças trazidas pela quarta revolução industrial e outras mudanças tecnológicas que hoje convertem o ambiente de trabalho num ambiente bastante diferente daquele com o qual nós estamos acostumados. Esse problema, que hoje é tangibilizado por um número que nos entristece, de desemprego, de desalento e de subocupação no Brasil, será tratado com o máximo de atenção, para que não aconteça aquilo que já ocorreu em governos passados, em que nós gastamos, só nos últimos 10 anos, 18 bilhões de reais em programas de qualificação, cuja avaliação foi totalmente inútil. A avaliação de atores internacionais, como o BID, ou nacionais, como o IPEA, demonstraram que esses recursos foram desperdiçados. Não houve nenhum aumento de empregabilidade. Então, a nossa primeira preocupação com o zelo pelos recursos públicos e, mais importante, com a preocupação com que as pessoas efetivamente sejam qualificadas para o emprego, foi desenhar ferramentas que garantissem a efetividade. Internacionalmente, 74% de investidores consultados por um relatório do Fórum Econômico Mundial chamado Future of Jobs, afirma que o capital humano é o fator mais importante para o ambiente de negócio, 74%. Então, além da preocupação com o emprego, que é a nossa principal, existe uma outra para garantir que o Brasil tenha mais competitividade com o capital humano mais qualificado. Em termos práticos, nós estamos disponibilizando, em parceria com o Senai e com o Sebrae, vouchers para qualificação de trabalhadores, permitindo que as empresas treinem os seus empregados e novos contratados e assim promovam maior alinhamento entre oferta e demanda. Porque o que foi identificado nos programas anteriores foi que muitas das qualificações eram inefetivas ou porque não tinham boa qualidade, ou porque treinavam os trabalhadores em ocupações para as quais não havia vagas no mercado. Então você treinava pessoas, por exemplo, para serem padeiros em cidades onde as padarias já tinham os padeiros qualificados. Então, uma das nossas grandes preocupações com os vouchers, vai ser o maior sistema de vouchers para qualificação do mundo, é garantir que isso seja feito em consonância com o que as empresas e os trabalhadores precisam. Por intermédio desses acordos de cooperação, serão atendidos pessoas para a indústria e para a micro e pequena empresa. E eu gostaria de agradecer, inclusive, o deputado Vitor Lippe, pela parceria importante para garantir que os trabalhadores da indústria fossem atendidos, e também o deputado Efraim Filho, para que os trabalhadores da micro e pequena empresa fossem atendidos por esse trabalho. O modelo de vouchers coloca o trabalhador e o empresário no centro do processo. Muitas vezes, a gente sabe que há uma diferença de percepção do que é necessário, o trabalhador acha que é uma coisa, a vaga é outra, e esse casamento entre os dois fará com que a gente tenha mais efetividade, inclusive com mais competências socioemocionais, que têm sido talvez as mais importantes para garantir novos trabalhos. Uma outra parte da estratégia de qualificação, além dos vouchers, será a contratação por performance de parceiros privados. Nós já começamos a implementar um piloto e vamos expandir esse piloto nos próximos meses, para que atores privados que têm soluções para problemas públicos sejam recompensados por performance. Então, ao invés de serem pagos por horas de treinamento, serão pagos apenas na medida em que qualifiquem e empreguem mais pessoas.
Então, nós vamos ter um grupo de teste, um grupo de controle, e essas soluções privadas que já começam a ser desenhadas no Brasil inteiro só serão recompensadas e remuneradas na medida em que nós consigamos garantir a empregabilidade. E, por fim, nós estamos instituindo com o decreto da Estratégia Nacional de Qualificação, o Conselho de Desenvolvimento do Capital Humano para Produtividade e Emprego, composto pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Educação, pelo MCTIC e pelo Ministério da Cidadania, para promover o mapeamento, a articulação e avaliação de programas com impacto no desenvolvimento do capital humano para o emprego. Com isso, nós retornamos a investir em qualificação e mais, sem nenhum impacto orçamentário. Essa parceria construída com o Senai e com o Sebrae, ela é fundamental para que nós tenhamos a garantia de recursos sem impacto orçamentário e o alinhamento com aquilo que o setor privado efetivamente precisa. Nós estimamos que essas 2 milhões de pessoas qualificadas na primeira onda, que a ideia é termos outras ondas, resultarão em 1 milhão de novos empregos líquidos, ou seja, acima daqueles que ocorreriam caso nós não fizéssemos essa iniciativa. Essa é uma estimativa com base em modelos econométricos sólidos, reconhecidos pela OCDE e que temos certeza que serão uma contribuição inestimável para o nosso cidadão, para aquele que está sem emprego, para aquele que está em risco e que conta e acredita no nosso governo. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Senhores, senhor presidente, eu vou botar um cronômetro aqui para não falar mais do que devo aqui. Bom, senhor presidente, antes de me dirigir aos outros, dizer que o que o presidente Bolsonaro tem feito pelo país, as mudanças que estão acontecendo são realmente inspiradoras. Nunca é demais lembrar que no próximo ano se estima que nós teremos uma taxa de juro real na economia de 2%. Isso significa que vai acabar a especulação no nosso país. Nunca é demais lembrar, e aqui está o parlamento brasileiro representado, a quem agradeço muito, que foi votado esse ano o orçamento impositivo. Isso nos ombreia com as mais modernas e consolidadas democracias e economias do mundo. O orçamento do Brasil, votado esse ano, será aplicado na integralidade no ano subsequente, rompendo com um ciclo vicioso que se arrastava há dezenas de anos. E isso foi possível pela coragem do presidente Bolsonaro. Nós precisamos frisar isso para mostrar que o Brasil está mudando sim, não é por acaso. Na hora em que o presidente delega ao ministro Paulo Guedes o comando da economia, a alguém que tenha a coragem de pensar fora da caixinha, as mudanças estão sendo empreendidas, inclusive o que foi enviado ao Congresso Nacional na semana passada, uma agenda de transformação do país. O país passa a ter um outro azimute. A discussão deixou de ser uma discussão pequena, comezinha, tacanha, e passou a ser uma discussão do Estado brasileiro. E essa discussão, inclusive, rompe uma outra lógica cruel, da concentração progressiva de recursos em Brasília, que obriga uma procissão, muitas vezes humilhante, de prefeitos e governadores que vêm ao Planalto Central buscar um pouco do que lhes é devido e que é resgatado através dos impostos. O governo, de forma espontânea, oferece a redistribuição dos recursos públicos. Vejam, não é pouca coisa, porque não houve a provocação de quem quer que seja, houve a vontade política deste governo e houve, sobretudo, a convicção de colocar em prática, no exercício do mandato, o que havia sido prometido na praça pública. Isso, eu lhes asseguro que não é
não é muito normal no nosso universo. Dito isso, senhor presidente, quero saudar a todos que aqui estão presentes, ao nosso ministro Onix, secretário-chefe, ministro-chefe da Casa Civil, em nome dele saudar todos os ministros presentes. Quero fazer uma saudação especial à ministra Damares, que junto conosco está ajudando a transformar esse país com a sua sensibilidade. Quero saudar aqui o líder do governo, Eduardo, e em nome dele saudar todos os senadores aqui presentes. Quero saudar o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, e em nome dele saudar todos os deputados aqui presentes. Quero saudar o meu amigo Jorge, que além de ser ministro, é parceiro de todas as horas e comprometido com o país. Quero saudar o ministro Ramos, que tem feito um trabalho extraordinário. Nós sabemos a dificuldade que é fazer articulação política, Ramos. O ministro Brito, que aqui representa o Tribunal Superior do Trabalho, e também Orlando, que representa aqui o Banco Central. Saudar toda a classe empresarial aqui presente, aqueles que fazem parte da indústria, do comércio, dos serviços, aqueles da agricultura, aqueles que fazem esse país acontecer, aqueles que fazem esse país andar, aqueles que geram a riqueza, a renda, a oportunidade, o emprego e o trabalho que é compartilhado por todos os brasileiros. Esse governo tem um objetivo, esse governo tem um rumo, fazer com que o ambiente de negócio aqui no Brasil seja confortável. Confortável para quem emprega, confortável para quem se emprega. Porque é necessário mais do que nunca estabelecer esse clima de concórdia, esse clima de bom senso, que vai resultar certamente na melhoria da qualidade de vida e na geração de oportunidades para todos os brasileiros. Esse é o nosso sentimento. Esse é o nosso objetivo, essa é a determinação que recebemos do presidente e do nosso ministro Paulo Guedes. Feito esse preâmbulo tão longo, mas eu vou me deter aqui nos 10 minutos, não se preocupe, dizer que rapidamente, eu não podia deixar de agradecer também a toda a equipe do Ministério da Economia. Ministro, 72 funcionários, servidores públicos se debruçaram sobre o projeto durante 2 semanas. Esse projeto foi escrutinado, foi debatido, ele foi aperfeiçoado pelos servidores que têm espírito público do Ministério da Economia ao longo dessas outras 2 semanas. Quero agradecer a nossa equipe. Aqui está presente o Dalcomo, o Bianco, o Rolim, em nome deles a toda a equipe da Secretaria de Previdência e Trabalho, que tem sido extraordinários nesse sentimento de amor ao Brasil que é compartilhado por todos nós. Quero dizer, senhor presidente, que não há nada mais importante do que realizar e sentir que a população ela é impactada pelas realizações que são empreendidas. O que o governo tem feito na previsibilidade, na segurança jurídica, em apontar rumos para a nossa economia, já se apresentam frutos palpáveis. Mas esse governo, além de organizar o país, também pensa na sociedade menos favorecida. Esse governo também pensa nas pessoas que estão à margem do processo de produção. Esse governo também pensa naqueles que estão esperando que os seus governantes empreendam esforços para ombrear aqueles que foram menos favorecidos pela sorte ou pelas condições econômicas de um país desigual como é o Brasil. Um país de 200 milhões de habitantes, mas que tem 55 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E essa é uma nódoa, é uma mancha que, na verdade, deve envergonhar todos os brasileiros. E por isso, nós não vamos nos aquietar, nós não vamos nos quedar, nós não vamos ficar omissos. Esse projeto, sem dúvida nenhuma, esse programa, esse conjunto de ações vai na carótida desse problema. Primeiro, nós estamos promovendo hoje um piloto, porque o ministro tem nos colocado a necessidade de fazermos um processo de exoneração da folha de pagamento como forma justamente de melhorar a produtividade, diminuir o custo do emprego e aumentar a formalização. O mercado de trabalho mudou, mas nós não vamos ser irresponsáveis. Nós estamos propondo hoje um piloto que tem um foco muito claro: os jovens que procuram um primeiro emprego de 18 a 29 anos. Essa faixa é uma faixa que tem o dobro do índice de desemprego do restante da sociedade brasileira, porque são pessoas que têm menor qualificação e são pessoas que têm menos experiência.
Então, para esses, nós vamos fazer um processo de desoneração da folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal, porque esse é um governo que tem responsabilidade fiscal e preocupação social. Nós vamos voltar ao tema do trabalho aos domingos, porque o trabalho aos domingos acontece em qualquer lugar do planeta que é competitivo e vai acontecer respeitando a Constituição brasileira, que determina que um dia de repouso semanal remunerado será oferecido ao conjunto dos trabalhadores. Nós tivemos o cuidado, senhor presidente, de consultar industriais, comerciantes, pessoas ligadas ao setor de serviços, da agricultura, e temos a satisfação de apresentar documentos que demonstram que 500 mil novos postos de trabalho poderão ser gerados com essa ação que nós iremos empreender hoje, sem nenhum prejuízo no questão financeira ou da questão de direitos dos trabalhadores. Eu quero falar hoje de uma pessoa que não está presente aqui fisicamente, mas está presente em espírito e em trabalho, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que representa o Brasil num fórum de presidentes do Banco Mundial, de bancos centrais, desculpe, e que de uma forma extremamente operosa, junto conosco, elaborou um projeto, presidente, que eu considero talvez o mais importante desse corolário de ações que estamos apresentando, que é a questão do novo microcrédito. E aqui vieram representantes de diversos bancos, de fintechs, de cooperativas de crédito, para prestigiar o evento. Nós temos, senhor presidente, menos de 0,3% do crédito no Brasil para o microcrédito. Nós temos 39 milhões de brasileiros que estão no Cade Único, são pessoas reconhecidamente pobres que estão dentro dos programas do governo. Esses, menos de 11% têm acesso a crédito formal ou são sequer clientes de bancos formais. Então, nós estamos estabelecendo hoje aqui um compromisso, senhor presidente, de nos próximos 3 anos ofertar 40 bilhões de reais em crédito para os mais pobres, para os mais necessitados, para aqueles que estão à margem do processo de negociação e de produção no Brasil. A ideia é trazermos 10 milhões de novos clientes para os bancos, para o sistema formal, porque são as pessoas que todos os dias nos bairros periféricos aguardam o final da feira para comprar a carne que remanesceu e fazer o churrasquinho para vender na saída do baile da comunidade. São aqueles que acordam às 4 horas da manhã e vão ao Ceasa escolher as frutas para mercadejar nos bairros de classe média. São as mulheres que precisam comprar um estojo de manicure para ir de casa em casa vendendo o seu serviço e com o seu suor alimentar os seus filhos. Essas pessoas, senhor presidente, uma grande maioria de brasileiros estão hoje sujeitos a um crédito informal que chega muitas vezes a 10% por mês na mão de agiotas, e é esse o público que nós queremos atingir, porque a responsabilidade desse governo é com os mais pobres, são com os mais humildes, são com aqueles que precisam da atenção e da presença do governo. Senhor presidente, nós temos uma série de outras ações que vão dar segurança jurídica, que vão dar transparência, que vão permitir que haja previsibilidade na ação de quem empreende, de quem trabalha nesse país. Eu não vou aqui nominar todos, mas nós temos aqui em especial, me permita a ministra Damares, uma preocupação muito grande com aqueles que são portadores de deficiência. O PCD e as pessoas que se aposentam através da aposentadoria especial no Brasil, as pessoas que têm acidentes de trabalho, chegam a quase 1 milhão de pessoas por ano, senhor presidente. Desse 1 milhão de pessoas, apenas 2%, 17 mil brasileiros são reabilitados. Não há uma política pública e há muitos anos para atacar a questão da reabilitação e inserção desses brasileiros de volta ao mercado de trabalho. Nós estamos resolvendo esse problema e selando essa lacuna. E ao mesmo tempo, permitindo que os 370 mil vagas que todos os anos sobram sem serem ocupadas de PCDs no Brasil, de uma forma inteligente, permitindo que as empresas possam cumprir a sua determinação legal, mas que haja bom senso e racionalidade nessa ação. Que haja, sobretudo, flexibilidade, para que, sem abrir mão do percentual da cota, se permitam
mecanismos para que essas pessoas de fato possam ser incluídas no mercado de trabalho, ressocializadas e se sintam úteis para que o nosso país continue a crescer, a avançar, a ser grande, a ser próspero e ser o Brasil que todos nós queremos e desejamos no futuro. Senhor presidente, feliz com esse momento, é um momento que eu acredito que é compartilhado por todos nós, e dizer ao senhor que mais do que nunca nós estamos construindo um Brasil novo, um Brasil diferente, um Brasil com novos paradigmas, um Brasil em que o setor produtivo é abraçado pelo governo, porque o governo entende que não há emprego sem empregador, que não há oportunidade que não seja dada por quem empreende, e que essa divisão artificial, ela deverá ser superada pelo trabalho, pelo bom senso e pelo sentimento de país que eu tenho certeza que está no coração de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Neste momento será assinado o protocolo de intenções entre a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e a Federação Brasileira de Bancos. Convidamos para assinar o protocolo o Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, e o Presidente da Federação Brasileira de Bancos, Murilo Portugal. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina os seguintes atos. Medida provisória que institui o contrato de trabalho verde-amarelo e altera a legislação trabalhista. Projeto de lei que altera a CLT para regulamentar a utilização do seguro-garantia em substituição aos depósitos recursais, trabalhistas e disciplina ou procedimento de homologação de acordo extrajudicial no contrato de trabalho verde-amarelo. Medida provisória que dispõe sobre a extinção do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, e do seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas, DPM. Decreto que institui a Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtividade e o Emprego e o Conselho de Desenvolvimento do Capital Humano para a Produtividade e o Emprego. E projeto de lei que dispõe sobre o auxílio e inclusão, de que trata a Lei número 13.146, e dispõe sobre a reabilitação profissional e a reserva de vagas para a habilitação profissional.
pouco, valendo pouco. Ela assiste. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro em uma solenidade de lançamento do programa Verde e Amarelo e da Estratégia Nacional de Qualificação. Continue agora com a programação da TV Brasil.